Olá pessoal, muito boa noite. Primeira live do ano e sobre um tema extremamente importante que pode impactar a nossa vida desde a infância até a fase adulta, que é a criação dos filhos super responsáveis. Para falar com a gente sobre isso, o nosso convidado de hoje é o psicólogo Joaquim Rorula Neto, que vai trazer uma série de esclarecimentos sobre esse perfil de criação e sobre os ônus e os bônus. É que a pressão, né, e também a independência, de uma forma muito resumida, né, pelo que eu consegui perceber ali nas enquetes, veio muito essa questão. Mas como eu não sou psicóloga, eu já vou convidar o nosso convidado de hoje a entrar para nós elucidarmos um pouquinho mais esse tema. O Joaquim já está por aqui e eu já vou convidá-lo para entrar. Tá boa, nessa chuva enorme que está fazendo aqui em Curitiba. Deu certo. Oi, Joaquim, boa noite. Oi, oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo tranquilo também, graças a Deus. Feliz 2021. Para nós, para nós, para todo mundo. Esperamos que seja bom mesmo, né? E Estamos depois quase em de março, mas é a primeira vez que a gente se fala. Nossa primeira live, então, 2021, abençoado para você. Com Amém, lockdown, sem lockdown, mas que a gente permaneça saudáveis, equilibrados e felizes, né, Joaquim? amém, com certeza. E estamos precisando disso nesse momento, né? Está sendo um momento um pouquinho assustador. Eu confesso para você, falando um pouquinho de lockdown, que eu não achei que aqui em Curitiba a gente ia voltar a viver isso. Então, eu tomei um sustinho nessa sexta-feira. Tinha, é bom. Não tinha como em algum momento, depois do carnaval que a gente teve, né? E ano novo, tudo, não tinha muito como escapar de uma mudança como essa, né? Mas Mas enfim, 2020 trouxe para a gente uma capacidade imensa de nos adaptarmos. Então, vamos nos adaptar mais uma vez. vamos E embora. falar do que nos trouxe aqui hoje, né, Kim? Que o pessoal já está entrando. Hoje, na enquete que eu fiz à tarde no Escolha, aqui no Escolha, muita gente participou. Uhum. Eu perguntei ali, né? Geralmente, as pessoas que responderam, em sua esmagadora maioria, não eram os pais dos filhos super responsáveis, mas os próprios filhos super responsáveis, né? Sim, Geralmente a gente vê a nossa, sim. geralmente a gente vê a nossa situação antes. Aham. E começou a tarde ali o pessoal dizendo que via mais bônus do que ônus nessa criação. E terminou Aham. bem parelho. Como a enquete ainda está rolando, Aham. gente, se vocês quiserem entrar e responder, amanhã eu vou compartilhar os resultados. Mas, assim, na hora que eu pedi para eles comentarem das lições aprendidas, o que mais veio ali foi essa questão da sobrecarga, né? Eu sou o filho que não pode errar, eu sou o Aham. filho que os irmãos podem, mas a expectativa em cima de mim é muito alta, né? Aham. Então, eu queria E, que você começasse contando pra gente o que são os filhos super responsáveis. bom, então vamos começar pensando no seguinte, né? A criança, naturalmente falando, estou falando da nossa biologia, tá? Então, as crianças são biologicamente mais impulsivas, tá? E isso não é fazer um demérito das crianças. Isso é por Uhum. quê? Porque o sistema neurológico da criança não está completamente formado a ponto de ela conseguir fazer um controle efetivo de impulsos. Ponto. Uhum. Não tem nenhuma questão emocional aqui envolvida ou psicológica, né? Então, as crianças são naturalmente mais impulsivas, tá? Aí o que acontece? Quando nós vemos uma criança que não é tão impulsiva, tirando aqui a questão de temperamento, porque devam ter crianças que são muito extrovertidas, tem crianças que são mais introvertidas, mas de alguma forma as crianças tendem a ser mais impulsivas. Então, quando a gente vê uma criança que é muito certinha, que pensa, que olha, que reflete, num momento histórico em que, tecnicamente falando, ela não era para estar fazendo isso, a gente está tendo uma criança que está compensando alguma questão de dinâmica da família. Ponto. Né? Eu, Isso quando. na esmagadora maioria dos casos.
Isso eu vou te dizer assim, ó, isso é um critério diagnóstico, tá? Isso não é questão de caso, isso é uma questão de um critério diagnóstico. Quando qualquer psicólogo recebe pais e os pais dizem, meu filho não me incomoda, o psicólogo fica de orelha em pé. Porque isso é um critério diagnóstico, entendeu? Crianças não são responsáveis, não são super responsáveis. Isso não quer dizer que as crianças não saibam fazer coisas, tá? Então, veja, aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação entre a criança ter competências, ela ser capaz de fazer coisas, e ela assumir responsabilidades, que são duas coisas diferentes. Uma criança, ela é capaz, por exemplo, né, dependendo do desenvolvimento motor dela, de fazer um almoço. Outra coisa é a criança ser responsabilizada para fazer o almoço. Outra coisa é a criança se responsabilizar por fazer o almoço, porque se ela não fizer isso, ela fica com fome. Ou se ela não fizer isso, a mãe fica mal. Ou se ela não fizer isso, alguma coisa vai acontecer. Estamos começando a nos entender, Melissa? Porque Sim. a maior parte das pessoas que respondem, né, a tua enquete, que respondem, eu vejo mais bônus do que ônus, elas focam no quê? Nas competências que elas têm. E, de fato, os filhos superresponsáveis desenvolvem um monte de competências. Sim. Eles são obrigados, né? É algo imposto para eles. Eles não têm escolha, na maior parte dos casos. Né? Aí a gente começa a ter uma flutuação, uma oscilação. Quem coloca os bônus é quem olha para a parte emocional. E qual é o problema? O problema é que é uma dinâmica que ela é auto-perpetuante na maior parte dos casos. Ou seja, do que a criança superresponsável é privada? Ela é privada do sentimento de dependência. E a criança é dependente dos pais. Ela é privada da sensação do comportamento de poder pedir ajuda. De dizer eu não consigo. Tá? A criança, então, ela começa a entender que ela precisa dar conta. Ela precisa reagir ao mundo. Por isso que nós, psicólogos, quando vem um pai e uma mãe que falam que o filho é perfeito, a gente não precisa mandar estudar, a gente não precisa mandar arrumar a cama, a gente não precisa mandar trocar de roupa, a gente não precisa mandar tomar banho, a gente não precisa mandar ele fazer nada, faz tudo sozinho. Meu filho não incomoda, ele não dá trabalho. Uhum. O que merda está acontecendo na vida dessa criança? É a primeira coisa que qualquer psicólogo vai pensar. Entendeu? Né? Isso é diferente, assim, sei lá, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho adulto. Por quê? Porque neste momento da vida, a pessoa já está começando a desenvolver um córtex, ela já tem um sistema de freio de impulso mais desenvolvido, e aí sim pode fazer uma diferença. Tá me entendendo? Então, por exemplo, aquele adolescente que dá muito trabalho versus um adolescente que dá trabalho, que mexe, que sacode e que consegue fazer suas coisas. Então, aqui a gente já começa a estabelecer algumas diferenças com o que a gente fala de criança super responsável. Porque aí onde vai começar? Geralmente começa onde? Pais com limites muito rígidos, né? Pais que cobram muito, ou o oposto. Pais que não cobram absolutamente nada. Pais que são frágeis. Ou que a criança, de alguma maneira, percebe que estão frágeis. Né? Então, aquela criança que ajuda muitos pais, que está toda hora querendo ajudar os pais, muitas vezes é uma criança que está percebendo que os pais estão precisando de ajuda. E ela se coloca neste lugar, de ajudar os pais. Isso é diferente da cooperação, que é algo normal e natural do desenvolvimento da criança. Toda criança começa a chegar lá aos seus 9, 10 anos, 8, 9, 10 anos, dependendo da criança, ela quer começar a fazer parte de uma forma mais ativa. Por quê? Porque ela já tem um desenvolvimento motor capaz disso. Né? Então ela quer começar... Uma forma dela se sentir parte, é uma forma dela se sentir útil de alguma forma. Uhum. Exatamente. Mas essa criança, o desenvolvimento saudável é o quê? Ela faz quando ela está afim. Uhum. E ela fica de saco cheio quando ficam obrigando ela a fazer. Né? Então, o que acontece? Agora, a criança super responsável, não. Ela nunca vai chiar. Ela vai sempre fazer. Né? Muitas vezes não vão precisar dizer para ela. E se falarem para ela trocar algo que ela gosta de fazer por aquilo que ela precisa fazer, tem que fazer. Uhum. Ela troca. Ela pode até ficar puta por dentro.
E aí a gente está falando de um esquema de subjugação. Né? Ela pode ficar puta por dentro, ela pode ficar triste, chateada, magoada por dentro, mas isto não vai transparecer, não vai vir para fora. Por isso que esses adultos, né, eles falam dessa pressão. Porque não é só a pressão de estar executando coisas. Muitas vezes, inclusive quando a gente trabalha com esse perfil de adulto, uma coisa que é interessante que acontece é assim, em alguns casos as pessoas fazem coisas demais mesmo, e uma das melhores terapêuticas é a pessoa começa a fazer menos. Outras vezes, esses adultos continuam fazendo mais ou menos a mesma quantidade de coisas, mas com uma pressão emocional diferente. Então a pessoa faz, ela tem uma rotina muito corrida, muitas vezes, e tem uma cobrança interna dizendo que ela tem que continuar. Que se ela não continuar, vai acontecer uma coisa. Que, cara, você está perdendo tempo aqui porque você devia estar tomando água e lendo ao mesmo tempo, porque você está só tomando água. Não vai dar tempo de fazer tudo. E se não fizer tudo, o que vão achar de você? O que vão pensar? E aí a pessoa começa a se cobrar. Ou, se eu não fizer, eu vou perder, os outros vão passar por cima de mim. Eu vou ficar para trás. Isso gera uma certa ansiedade. Isso não gera uma certa, isso é uma fonte permanente de ansiedade. Por isso que na tua enquete, as pessoas falam de sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é assim, eu dou conta de ler um livro desse daqui num dia. Aí eu me dou a tarefa de ler 4 e fico me cobrando porque não li o primeiro ainda. Isso é sobrecarga. A maior parte das pessoas que sentem o sentimento de sobrecarga geralmente se dão mais tarefa do que elas conseguem cumprir. Só que elas entendem que elas têm que cumprir. Justamente por quê? Porque na infância elas não tiveram esse aprendizado de limite. Até onde eu tenho que dar conta? Até onde eu posso? Até onde eu não posso? Elas não tiveram a possibilidade de dizer não, eu não quero. Não, eu não consigo. Não, eu não tenho capacidade para fazer isso. Então elas têm que dar conta. Acabou? Não é uma opção para elas. Por isso que eu falei aquela hora, Não é uma questão de opção. A pessoa tem que. Esse adulto a quem ele tende a se cobrar muito a perfeição, ele tem muita dificuldade, ele tem geralmente muita dificuldade com falhas. Ele se culpa demais com as falhas. Assim, alguns vão cair no viés da perfeição, tá? Porque daí a gente vai fazer uma combinação com o que a gente chama de esquemas. Desculpe, fugiu o nome. De esquemas muito rígidos, Padrão de comportamento inflexível, tá? Quando a gente tem um padrão de comportamento inflexível, geralmente a gente vai ter uma questão de perfeição. Se juntar isso com comparação, especialmente comparações injustas, aí a gente vai ter um padrão de perfeição muito forte, muito violento. Essas frases que a gente escuta por aí, você deve ser sempre melhor. Essa é uma frase terrível para a autoestima. Frase terrível. Cobrança muito desumana, Às vezes é difícil conseguir ter sempre. Exatamente. Ela é uma cobrança desumana e o pior de tudo, ela é uma cobrança desnecessária. Sempre que eu falo disso, eu gosto de dar o exemplo do tubarão, quando eu trabalho com meus pacientes. O tubarão, e algumas espécies mais, outras menos, mas grosso modo, o tubarão é praticamente um dinossauro vivo. Não sei se você sabia disso. Existem algumas espécies de tubarão que você pega os fósseis deles de 100 milhões de anos atrás, e compara com os fósseis de hoje, com as carcadas de hoje, são exatamente a mesma estrutura, só diminuiu em tamanho. Comparativos de DNA mostram a mesma coisa. Então, o que acontece? Então, o que acontece? O tubarão está vivendo lá num ambiente aquático, selvagem. Por que ele não evoluiu? Porque ele não precisava. O corpo humano. O corpo humano é o mesmo há muito tempo. O nosso DNA é igualzinho há muito tempo. Pequenas mudanças epigenéticas para fazer ajustes às mudanças climáticas, menos pelo e tal. Mas, grosso modo, você pega um dos primeiros Homo sapiens, pega os Homo sapiens mais recentes, o DNA é muito parecido, é praticamente idêntico. Então, o que acontece? Por que isso não mudou? Por que o corpo humano não mudou? Porque não é necessário. Então, a questão da evolução, ela não pode ser colocada como evolução constante.
né? Porque o próprio conceito de evolução dentro da biologia, ele não é uma ideia, ele não busca perfeição, ele busca adaptabilidade. Então, se eu estou bem adaptado ao meu meio, beleza. Mas isso não existe para quem é um filho super responsável que tem que ser perfeito. E a pessoa tem uma ânsia que quando a gente pega a pessoa em terapia e pergunta qual é o ponto que você quer chegar, a pessoa não sabe. Ela só diz, eu tenho que ser melhor. Melhor, melhor, melhor. Sempre pra frente, né? Mas aonde? Não sei. Isso pouco Não sei. importa. Exato. E por que isso? Isso é um movimento de compensação justamente para dar conta do vazio que ela tem, para dar conta das necessidades não satisfeitas dela. Então, por exemplo, se a criança está precisando mostrar a fraqueza dela, mostrar a dependência dela para o pai ou para a mãe, e esse pai e essa mãe não estão disponíveis, uma forma de ela compensar isso é ela fazendo sozinha. Só que daí ela precisa engolir aquele sentimento de necessidade. Né? São adultos que muitas vezes têm muita dificuldade de abrir mão e descentralizar, muita dificuldade de pedir ajuda, muita Porque eles dificuldade. cresceram sozinhos, né? Pelo menos, né, em relação às necessidades deles. Eles cresceram dando conta de tudo. A hora que você se descentraliza, você perde o controle. E se você fizer isso, você está se expondo a algo terrível, que não é a tarefa a não ser bem feita. É você se perceber necessitado de alguém. É você perceber os buracos que ficaram dentro de ti. E isso que essa criança não pode sentir. Fragilidade. Fragilidade, dependência, desejo de ter ajuda. Ela precisa dar conta de tudo sempre sozinha. Então, o grande problema, né, da criança, que ela é... de quando a gente tem essa criança super responsável, né, Melissa? É essa questão de que, assim, a criança super responsável não é criança. Ela é um mini adulto. Né? E ela tem que estar provando que é boa o tempo todo para o papai e para a mamãe, para ela mesma, para quem tem em volta. E é uma dinâmica cruel com a criança. Aí vem, sei lá, pô, mas eu tive um monte de vantagem, eu não morri, eu já sou bem sucedido, isso e aquilo. Sim, você teve competências, você desenvolveu competências, você atingiu coisas. Ótimo, show de bola. Mas tem uma parte tua que grita. E essa parte, muitas vezes, a pessoa nem sequer conhece. Né? E muitas vezes, quando conhece, quer distância. Isso não é útil para o meu trabalho. Não quero entrar em contato com essa tristeza. Se é, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar chorando o dia inteiro? Eu não quero isso, sai fora. Sim. E aqui, assim, as pessoas que geralmente tiveram uma criação e que foram o filho super responsável, ela tende a replicar isso na criação dos seus filhos? Ou geralmente ela vai pro oposto? Não necessariamente. Porque, veja, tem várias dinâmicas, tá? Então, por exemplo, uma dinâmica de subjugação, tá? Então, eu tenho um pai ou uma mãe, ou os dois, que são frágeis, ou que eu percebo como frágeis. E eu me subjugo, me submeto a servir. Essa pessoa, ela é super responsável, mas não necessariamente ela vai ser uma pessoa muito independente. Uhum. Ela pode ser... Isso também é interessante, né? Muitas vezes nós temos o filho super responsável, quando a gente fala do filho que não dá trabalho, muitas vezes isso não significa que é uma criança brilhante na escola, brilhante nos esportes, brilhante socialmente, brilhante no mundo profissional e que sobe na carreira. Muitas vezes ele é simplesmente aquele filho que fica grudado no pai e na mãe, servindo de suporte emocional para o pai e para a mãe. Isso também é um filho super responsável. Por que ele é super responsável? Porque ele está vivendo a vida emocional para o pai ou para a mãe. Ou às vezes para um avô, para um tio muito importante que vive ali com ele, está entendendo? Então ela é uma pessoa que ela se responsabiliza pelo outro. Né? Ela se responsabiliza para dar conta dessa dinâmica do outro, porque senão ele se ferra também. Essa é uma dinâmica muito comum. E a gente está falando de um excesso de responsabilidade. Pensa para o filho como é que é. Ser responsável pelos sentimentos do pai e da mãe. Né? Que nem muitas vezes eu vejo assim, grande, né? sim.
Muitas vezes eu vejo os filhos falando, eu quero que meu pai e minha mãe sejam felizes. Eu quero ver meu pai e minha mãe bem. É E óbvio ele que se todos nós... responsabiliza por isso de alguma forma, como se ele Isso, não é a vida exatamente. dele, né? Exatamente. Veja, todos nós temos um desejo de ver quem a gente quer bem, bem. Mas é um desejo nosso que a gente sabe que não é nossa responsabilidade. Eu posso ir lá, bater um papo, brincar, me divertir, curtir meu pai e minha mãe. Agora, é diferente quando o meu pai e minha mãe estão mal e eu me sinto mal porque eles estão mal. Eu me sinto mal porque eu acho que eu devia ter feito alguma coisa, ou eu acho que eu não deveria ter feito alguma coisa, ou eu fico pensando agora o que eu vou fazer para consertar isso. Aqui eu passei do meu limite. Tá? Uhum. Claro, vamos pensar assim, fora situações muito graves, situações, sei lá, de doença, alguma coisa que os pais de fato estão precisando dos filhos, aí é os 500, né? Mas quando a gente tem essa ideia de que a pessoa se torna responsável pela vida de outra pessoa, especialmente um filho de um pai, aqui a gente está falando de super responsabilidade, tá? Então esse também é um perfil. Tem esse outro que a gente estava falando até agora há pouco, que tem mais a ver com o desenvolvimento de competência, né? Com a criança ir bem na escola, com ela desempenhar tarefas. E aqui a gente tem o super responsável que prova que é um bom filho a partir do desempenho. Geralmente são pessoas com pouquíssima intimidade com os pais, né? E aqui também é interessante de mostrar uma coisa assim. São duas questões diferentes. Muitas vezes você tem famílias em que há amor de um pelo outro, as pessoas se amam, mas isso não pressupõe a intimidade entre elas. Então, eu te amo, mas a nossa conversação, você não sabe quase nada do que passa aqui dentro. E eu não sei quase nada do que passa aí dentro. Né? Não Mas a gente flui. tem um pelo outro. Esse é um cenário. Tá? E aí eu desempenho, porque quando eu desempenho eu vejo que você fica bem e tal, e eu não quero te dar trabalho, então né, me subjugo também, só que de uma forma mais ativa. Tá? Então essa é uma questão importante. E também vai ter esses pais, que aí a gente está falando de, por exemplo, ou pais muito cobradores, que a gente pode ter tanto um pai ou uma mãe com um transtorno obsessivo compulsivo ou com uma tendência, né, a isto, pais às vezes muito depressivos também são muito cobradores, pais narcisistas, né, onde a criança nunca é boa o suficiente, e eles descem o sarrafo. Então aqui a gente está falando de uma educação onde temos o quê? Aquilo que eu falei anteriormente, que são excessos de limites. Um padrão inflexível de comportamento. Então, tem que ser desse jeito. E sempre desse jeito. E se sair uma vírgula, não presta. Então, muitas crianças compensam essa pressão se tornando muito responsáveis. Tá me entendendo, Melissa? Sim, sim. Além da criação, o que apareceu ali também, assim, além da criação, quando realmente os pais são muito cobradores, existem situações, por exemplo, quando um irmão não tem a saúde dele 100% perfeita, né? No caso de um autismo, ou no caso de algum, enfim, qualquer coisa que possa acontecer, que esse irmão exige uma atenção maior. E que o Sim. outro filho cresce à margem, né? Então, para eu não dar trabalho, já que os meus pais já se ocupam tanto com o meu irmão ou com a minha irmã, deixa eu seguir por um caminho aqui que eu não pese para ninguém. Ou também o que apareceu ali, situações de pessoas que vivem em uma casa onde há muitas desavenças, há muita briga, há muito Sim. tumulto. Deixa eu Sim. ficar quieto aqui, Sim. né, e aparecer pouco para que eu realmente possa ajudar, né, não Sim. trazendo problema para dentro de casa. Sim, e isso é algo interessante porque, assim, né, nessas duas situações, pegar a primeira, por exemplo, temos uma situação concreta, ou seja, temos uma criança doente em casa e muitas vezes o filho precisa ajudar. Uhum. Né? Às Sim. vezes a família chama a criança para ajudar. Né? Agora, qual que é a questão? A questão é assim, enquanto a criança está ajudando, mas a responsabilidade sobre aquilo é dos adultos, a gente está falando de algo saudável. Porque a criança está sendo convidada a cooperar com a família.
A partir do momento que essa responsabilidade é colocada na criança, é que a gente vai falar de um filho super responsável. É uma linha muito tênue, você percebe? Mas ela Exatamente, é muito tênue. é muito tênue, mas ela faz uma diferença muito grande na psique da pessoa. Por quê? A pessoa que recebe a responsabilidade, se acontece algo com a criança, ela vai se culpar. Sim, sem Se dúvida. não acontece, ela vai ficar triste só. Tá me entendendo? Essa é a diferença. E essa é uma diferença muito grande. Geralmente é muito mais difícil lidar com a culpa do que com a tristeza. Sim. Levando isso para o adulto. Se o adulto tem um revés, ele fica triste. Ele fala, pô, que merda. Queria tanto que desse certo. Né? Se ele teve uma formação de um adulto super responsável, ele se culpa. E culpa é diferente de responsabilidade. Né? Então, a criança super responsável, ela se culpa por quê? Ela se culpa porque na cabeça dela, ela tinha que ter conseguido fazer. E esse imperativo não abre para ela a possibilidade de falha. Esse é o X da questão, tá me entendendo? Porque o que acontece? O pensamento infantil, ele é muito tudo ou nada. A criança não tem muita maturidade para formar suas... Então ela vai formando do jeito que dá. Né? Então, a partir do momento que a criança entende que ela é responsável pelo irmão, por exemplo, ela é responsável pelo irmão. E tudo que acontece é culpa dela. Ela não tem aquele grau de flexibilidade de entender, meu irmão está doente, pode acontecer merda com ele. Não é minha culpa. Eu vou cuidar dele, vou fazer o melhor. Mas eu não sou a pessoa que vai decidir o destino do meu irmão. Sim. Eu não sou a pessoa que vai decidir, né? Até onde vai a tua responsabilidade. Exatamente. Ou, por exemplo, numa casa com muitas desavenças, né? Pai e mãe que brigam o tempo todo. A criança não é responsável por parar as brigas. Ela não é culpada pelos pais brigarem. Né? Mas ela se coloca nesse papel. Pai e mãe brigou, culpa é minha. Isso acontece muito, e é bem lazarento, com filhos indesejados. Né? Então, muitas vezes um casal tá lá e tal, e a mulher engravida, né? O casal engravida, e, pô, não vamos tirar, vamos ter o filho. Mas muitas vezes o casal fala isso para a criança, né? Ou de forma direta, ou de forma indireta, mas a criança fica sabendo, e aí o que acontece? Eu sou a responsável por ter mantido meu pai e a minha mãe juntos. É muito difícil para a pessoa entender que isso foi uma decisão do casal. Que não foi ela quem fez algo. O casal decidiu aquilo. Né? Sim, sim. E, gente, vai terapia, né? E realmente assim, e a gente percebe que as crianças, desde muito cedo, elas se preocupam muito, né? Elas querem saber, elas têm muita curiosidade. Meu filhinho de 5 anos, ele me fez semana passada essa pergunta: mãe, mas você queria engravidar de mim? Como que foi? Nos 5 anos. Então, eles realmente, é uma curiosidade que eles têm e que eles começam a questionar os pais desde muito cedo. E aí, muitas vezes, não há essa habilidade, né, na hora de você passar uma situação dessa para o teu filho. E ele acaba se sentindo culpado. Sim, sim. É que assim, não é assim, o que eu costumo falar é o seguinte: não é muito uma questão do que você vai falar ou não para a criança, porque assim, geralmente quando a criança vai fazer uma pergunta dessa, ela já tem uma hipótese. O que a criança está querendo é testar se a hipótese dela é verdadeira ou não. Né? Sim. E para a criança ouvir que ele é muito amado, que a gente quis muito. Né? E se a criança já tem uma hipótese, é por quê? Porque de alguma maneira ela percebe coisas no ambiente que fazem ela pensar alguma coisa. Sim. Tá me entendendo? Então não é muito o que o pai ou a mãe vão falar, porque se o pai ou a mãe falar algo que é dinâmica da família, né, destoe, a criança sente. Ela vai ficar confusa daí. Isso vai ser pior para ela. Bom, mas espera aí, eu não sinto que eles me amam, eu não me sinto desejado, mas ela falou.
puta merda, será que eu tô pensando errado? Né? O que será que tá acontecendo? Aí a criança começa a fazer o que a gente chama de distorções cognitivas. Ela começa a distorcer o afeto dela. Ah, não, o que eu estou sentindo é errado, então eu não posso mais sentir isso, eu tenho que dar um jeito de sentir outra coisa. Mas como é que faz? Uhum. Né? Aqui, Então, a assim, gente tem uma pergunta aqui, eu imagino, eu acho que ele deu a entender aqui, mas vamos ver a forma de que você vai interpretar isso. Qual é a melhor forma de lidar com uma mãe narcisista? bom, eu sempre costumo dizer que a pergunta qual é a melhor forma de não é uma pergunta que se encaixa na psicologia. Né? Uhum. Não é uma ciência tão nada exata, né? Não é o ponto de ser exato ou não. Sabe o que é, Melissa? É que tem muitas variáveis para você definir dentro dessas variáveis o que é o ideal ou o que é o melhor jeito. Uhum. Tá? Em primeiro lugar, por exemplo, quando a gente fala de narcisismo, nós temos aí pelo menos uns 5, 6 tipos diferentes de narcisistas, com dinâmicas bem distintas. Por exemplo, nós temos um típico narcisista da cultura latina, né? É a mama, a pobre mama. Sabe a pobre mama? Ela é uma figura muito comum na nossa cultura e é uma figura narcisista. E geralmente, quando falamos em narcisismo, nós temos a ideia daquele homem fodão empoderado, né? Dono de muita coisa, forte, onipotente, onipresente, que dá chapuletada em todo mundo. Mas a mama, a pobre mama dependente, e que sabe que tem o direito de ser dependente e que todo mundo tem que cuidar dela, é tão narcisista quanto esse cara. Tá me entendendo? Então Ah, aqui a gente tem dois perfis muito distintos. Por quê? Porque o cara empoderadão, né? Ou, por exemplo, o grande pai banqueiro, né? Ou o grande pai médico, advogado, né? Que chega e fala. Esse é um tipo de pai narcisista. Que pode ser na figura da mãe também. Né? Mãe, doutora, super rígida, que sabe tudo que, né? Isso daqui tá errado, você não sabe fazer isso aqui direito, né? Dá uma chapuletada. E tem a outra mãe também. Mas você não vai fazer isso. Tá bom, né? E aí dá uma despirocada. E uhum. às vezes faz a pessoa se sentir culpada pra caramba. Isso também é narcisismo. Então, só com esses dois exemplos, a gente já percebe que, por exemplo, qual é o melhor jeito? São coisas bem Entendi. diferentes, porque com essa mãe manipuladora, né, que faz a pessoa se sentir culpada por existir, eu vou ter que trabalhar a autonomia, eu vou ter que trabalhar a questão de dar limite, eu vou ter que trabalhar a culpa da pessoa. Que é diferente, por exemplo, né, de uma mãe já mais empoderada, tal, não sei o quê, que chega desmilinguindo todo mundo, que eu também vou ter que trabalhar o limite, mas aqui eu vou ter que trabalhar muito mais o empoderamento da pessoa, no sentido de ela não apenas conseguir dar limite para a mãe, mas ela conseguir perceber o que é positivo dentro dela. Uhum. Tá me entendendo? Sim, Grosso sim. modo, quando a gente está trabalhando com narcisistas, tá, nós vamos trabalhar muito com a questão do arrobo, né? Ou seja, os narcisistas tendem a ser arrogantes, eles tendem a romper com todos os limites, tipo assim, limite é uma coisa que não existe para narcisista. Então, quando a gente vai trabalhar com narcisista, a gente está muito, 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 né? E aí que vai variar. Dependendo do tipo de narcisismo, vai ter uma variação do tipo de limite que eu vou ter que dar. E dependendo de quanto que essa pessoa está dependente deste narcisista, também eu vou ter que trabalhar algumas coisas específicas. Mas limite é uma coisa que vai ser básica. Outra coisa que vai ser básica é você retirar total e completamente qualquer expectativa que você tenha de que essa pessoa vai mudar. Não porque ela não possa mudar, mas porque a probabilidade dela mudar é tão ínfima, né, que é melhor você não jogar com essa possibilidade. Uhum. Vai Outra frustrar. coisa Outra coisa que a gente também trabalha com filhos de pai narcisista, e aí tem uma variação, digamos assim, no grau de narcisismo, é de você saber que talvez você tenha que se afastar um pouco dessa pessoa, sim. E geralmente, filhos de pais narcisistas morrem de culpa disso. Né? Por mais que saibam que é saudável. Eles sabem que é saudável se afastar dos pais. Mas quando eles pensam nisso, eles morrem de culpa. Né? Isso é uma coisa bem comum.
Justamente por causa desses padrões de comunicação, esses padrões de interação entre o narcisista e a pessoa, que faz a pessoa sentir que deve algo ao narcisista. E a pessoa, muitas vezes, entra. Seja pela subjugação, né, daquela pessoa que está chapuletada na cabeça, seja pela manipulação daquela pessoa que faz você se sentir mal por existir, porque você não está fazendo tudo que ela pede. Nossa, mas eu rezo por você, né? Eu rezo por você, eu faço tudo por você. Por que você não vai fazer isso? Né? E aí a pessoa, às vezes, dá uma despirocada. Então, são várias dinâmicas. Por isso que eu falo, não tem o melhor jeito. Entendeu? Não tem como eu te dizer o melhor jeito. Agora, dentro do perfil do narcisismo, essas coisas a pessoa vai ter que fazer. Tá limite, diminuir as expectativas, pensar em se afastar e aprender assim, a ter um nível de paciência e de profundidade muito grandes quando se comunica. Porque o narcisista tem aquela fachada impenetrável e você tem que ter muito jogo de cintura para parar diante daquela muralha, olhar por detrás da muralha e ver ali aquela pessoa se sentindo com vergonha dela mesma, defeituosa, precisando dar porrada em todo mundo para ninguém dar porrada nela, extremamente defensiva. E aí, olha, aí é um trabalho de comunicação que é bem cansativo. E é por isso que eu falo que você tem que baixar muito a tua expectativa quando trabalha com narcisistas. Por quê? Porque é muito difícil ter que fazer uma mudança desse padrão de comunicação. Sim. Uma mudança para sempre, eles não vão fazer. Tá? Isso já é uma coisa que eu digo desde cedo. Assim, não vai acontecer uma mudança para sempre. Você sempre vai ter que ficar ali meio que na defensiva, vamos dizer assim, com narcisistas. Mas é possível uma flexibilização. Agora, só, vai trabalho e vai, assim, você perceber se a pessoa tem uma disponibilidade para isso. Porque a maior parte deles não tem. Tanto que, assim, a gente fala que a maior parte dos narcisistas, quando vão para terapia, ou é porque o cônjuge deu um ultimato, ou porque o trabalho deu um ultimato, ou porque a pessoa sofreu alguma grande perda na área profissional ou social. Se não tem isso, você não vai ver narcisismo no consultório. Sim, são casos mais extremos. Eles não vão. Assim, pensando num lado prático, assim, para os pais que estão com a gente sabe exatamente, psicologia, cada caso é um caso, mas, assim, orientações em relação a não cair nessa armadilha de super responsabilizar os filhos. A gente estava comentando no início muito dessa questão, assim, ele pode ser solicitado a fazer coisas, mas é um pouco cruel, dependendo da faixa de idade, do que for pedido, que isso seja responsabilidade desse filho. Então, assim, qual é a linha? Porque, por exemplo, assim, se orienta muito que, por exemplo, você tem ali o quadro das responsabilidades. Então, fulano vai varrer a casa, Beltrano vai fazer a comida. Então, e tem muitos pais que aplicam isso. Qual é o limite saudável para que você não sobrecarregue o teu filho, mas, por outro lado, você permita que ele seja uma pessoa preparada para o mundo? Tá, veja, então vamos entender o seguinte, né? Quando se faz um quadro de tarefas, qual é a grande intenção do quadro de tarefas? Colocar a criança para cooperar com a família. Uhum. É muito importante de entender isso. Né? Sim. Ela vai assumir uma responsabilidade que está, de acordo com as competências dela, mas quem continua responsável pela família são os adultos. Então, por exemplo, a criança pode, em algum momento, por exemplo, passar mal e não varrer? Pode. Ela pode negociar de não fazer isso hoje, tentar fazer aquilo amanhã, e de alguma forma isso ser saudável? Pode. Quando eu estou falando da questão da responsabilização, eu estou querendo colocar uma família onde não é discutido se a pessoa pode ou não pode. Aquilo é dela, pronto, acabou, e ela assume aquilo como se fosse um adulto. Então, eu não posso, por exemplo, pegar uma criança de 10 anos, dar uma tarefa para ela e esperar que ela se comporte como adulto. Porque ela não vai. Entende? Então, aqui a gente tem um padrão de comportamento inflexível. Então, quão flexível são as responsabilidades que você passa para a criança? Existe a flexibilidade, ou quando o adulto passa, ele começa a entender que a criança é adulta e ela vai ter que reagir como ele? Porque se isso acontece, a gente está falando de responsabilização. Aqui está demais. 2, a tarefa que é dada, a criança participa disto?
Ela tem o direito de opinar, de dizer eu gosto, não gosto, eu quero, não quero. Né? A criança... porque assim, tipo, é óbvio que muitas vezes os adultos vão ter que, assim, dar uma pressionada na criança. Né? Porque se Muito deixar comum. assim, a criança faz só do jeito que ela quer. Tá? E faz parte da educação essa questão da contenção. Sempre que nós vamos falar de algum tipo de problema, nós estamos falando de padrões. Então isso daqui também é importante de entender. Não é uma vez, meu Deus, eu hoje tratei meu filho como adulto, eu transformei meu filho em um adulto super responsável, que merda de mãe e pai que eu sou, caguei em tudo. Não, não é assim. Né? Agora, quando isso se torna um padrão de comportamento, aí sim. 2, é muito importante lembrar o seguinte: não importa como você faz. Se você sente algo, você vai passar esse algo na tua comunicação e esta vai ser a tua relação com a criança. Então, se você sente que teu filho tem que agir mais, que teu filho te deve, que teu filho deveria ser adulto, que teu filho deveria ser melhor, não importa o jeito que você vai se comunicar. Pode ter quantos livros de comunicação você quiser. A tua emoção é que vai determinar como essa relação vai acontecer. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque muitas vezes os pais querem técnica, me dá um jeito de fazer. E na comunicação humana, o que manda não é o jeito de falar, é o que você sente. Se você é uma pessoa que olha para o teu filho, fica com raiva, você sente que ele tinha que ser melhor do que ele é, você sente que ele devia ser mais responsável do que ele é, e esse sentimento está desconectado do que a criança realmente dá conta, não importa o teu jeito de comunicar, você vai fazer o filho ser super responsável. Pode fazer 10 milhões de workshops com o Daniel Goleman, com quem você quiser, entendeu? Que você vai comunicar o que a tua emoção está mandando. Então, uma outra questão é: faça psicoterapia para você entender como é que você se sente em relação aos seus filhos. Tá? Eu gosto muito de um livro da Sue Beaver, se eu não me engano o nome dela, que é Pais Felizes, Crianças Felizes, se eu não me engano o nome do livro. Né? E eu gosto muito deste livro por causa do seguinte. Ela monta, primeira parte, informações gerais. Segunda parte, comportamento do pai em relação à criança. Terceira parte, autopercepção dos pais. E ela fala que a parte mais importante para começar é a terceira. É a terceira. Uhum. Né? Então, por quê, gente? Porque se você, por exemplo, eu quero ser o melhor pai do mundo. Aqui você já cagou. Provavelmente você vai fazer um filho super responsável. Se isso é tua emoção, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a se cobrar de ter as melhores escolas, de ter as melhores técnicas, de ter a melhor leitura. E quando tu for comunicar para o teu filho, você vai comunicar o quê? Que ele tem que ser o melhor. E se ele tem que ser o melhor, porque se ele tem que ser o melhor, para suprir a minha necessidade enquanto pessoa de ser perfeito, esse filho já está me apoiando emocionalmente. Está me entendendo? É uma linha muito que assim, fina, muito fina. Ela é muito fina, mas ao mesmo tempo, tá? Ela distingue dois mundos muito distintos. Qual é o jeito fácil de perceber isso? É só você perceber o que você sente. Se você é uma pessoa que se cobra muito, se você é uma pessoa que vê o mundo, né, em termos de superiores e inferiores, se você é uma pessoa que acredita que os outros te devem coisas, eu não estou falando só do que você pensa, estou falando do sentimento. Porque às vezes a pessoa tem um discurso, não, eu sou uma pessoa super independente, tal, não sei o quê, mas se for Beltraninho e Ciclaninha não fazer o que ele pede, a pessoa fica toda amargurada por dentro. Se você sente esse amargor, cara, não se engane. O que você realmente pensa sobre o mundo é que o mundo te deve. Porque quem de fato sente que o mundo não deve nada e as pessoas não fazem nada, às vezes fica triste ali, né? Tipo, que merda, precisava tanto disso, ia ser bom pra mim que a pessoa fizesse. Mas, ok, faz parte. Não crie expectativas, né? Não coloque expectativas no mundo, no outro. Ninguém tem obrigações. Você vive mais leve. Ela cria expectativas realistas. Do tipo assim, se eu vou te pedir um favor, eu tenho expectativa de que você pode fazer e eu também tenho expectativa de que você pode me dizer não. E eu tô bem com as duas. Vai ser bem melhor pra mim se você disser sim. E se você me diz não, eu fico, ai, merda. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu sinto a frustração, a tristeza.
Mas eu não te culpo por essa frustração, essa tristeza. Que se eu culpo você, muito provavelmente eu vou culpar meus filhos também. Pô, meu filho não está indo tão bem na escola, ele deveria ter ido melhor na escola. O que está acontecendo com ele? No sentido de responsabilizar, né? Então, esse é um É outro uma a fator. diferença entre motivar e responsabilizar, né? Ah, tem. Porque se eu quero motivar o meu filho, tá? Eu olho para quem? Para mim ou para o meu filho? Pro teu filho. Meu filho. Logo, o padrão de motivação que eu vou ter que saber usar é qual? O meu ou da criança? O dele, claro. O da criança, né? Agora, aí que tá o X da questão. A maior parte das pessoas nem sabe qual é o seu padrão de motivação. Que dirá o do filho. Sim. Por isso que eu falo, assim, que a terapia, para quem vai ser pai, né? Ela é muito importante para a pessoa perceber coisas nela que vão inferir na educação da criança, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas, às vezes tem pais... Eu me lembro de uma cliente que eu atendi, né? Faz um tempo já, que o pai dela acordava ela. Vamos acordar, vagabunda. Esse era o jeito do pai de acordar a criança. Que amor! Nossa! Uma pessoa ótima, né? Super hábil. Vagabundinha do papai, né? Tipo, não. Agora, este pai, por sua vez, foi acordado assim pelo pai também. E o pai era até agressivo, né? Mais tarde, fiz uma sessão com o pai também, o pai chegou a dizer que muitas vezes ele jogava um balde de água nele. E o que aconteceu? O pai ficava com tanta raiva disso que isso fez esse pai crescer na vida. Ele se tornou uma pessoa super responsável, morrendo de ódio do pai dele, adquiriu um monte de competências, se transformou numa pessoa super responsável, rentável e subiu financeiramente. Ele queria que a filha fizesse o mesmo. Logo, vamos xingar minha filha de vagabunda. Ele só não jogava água porque ele achava que era demais. Ele achava que não precisava. É um traço comum do filho super responsável ele ter muito orgulho da sua história, né? No sentido de eu superei, eu venci, eu consegui, Sim. né? E Ele aí pode, mas esse assim, filho tende a replicar a educação que recebeu. veja, é aí que tá, de novo. Vamos pro tipo de perfil. Porque quando é sempre assim, por isso que eu falo, não é que psicologia não tem ciência por detrás, mas é que assim, é que nem fazer, sei lá, comprar um barco. Vamos comprar um barco. Bom, existem barcos e barcos, tem vários tipos de barco. Quero o quê? Eu quero um veleiro, eu quero uma lancha, né? Ou eu quero um iate. O que eu quero? Tá me entendendo? Tudo é barco. Então, filho responsável não é um tipo só. São várias dinâmicas que criam essa dinâmica maior que a gente está falando do filho super responsável. Então, por exemplo, se eu tenho este pai, né, esse exemplo que eu dei, de uma pessoa que é humilhada, de uma pessoa que tem pais muito cobradores, e esta pessoa tem um temperamento extrovertido, tem um temperamento de luta, um temperamento mais agressivo, essa pessoa pode desenvolver uma reação de luta contra isso, pode criar um império e pode sentir orgulho disso. Eu sou foda. Uhum. Tudo isso é uma atitude compensatória do menino assustado, frustrado, humilhado que ele foi. Agora, a pessoa pode ter um temperamento distinto. Ela pode ter um temperamento mais introvertido e um temperamento emocional menos agressivo. Essa pessoa vai sucumbir. Essa pessoa vai ficar sendo o capacho do pai que vai chega, pisa, limpa o chinelo todos os dias. Você está me entendendo? É por isso que eu falo, tem vários elementos que compõem um quadro. É que nem o corpo humano. Tem duas pernas, tem dois braços. Se me falta uma perna, é um corpo humano ainda, mas é um corpo humano peculiar. Entendeu? Se minhas pernas são fortes ou se são fracas, já é outros 500. Tá me entendendo? Então, existe uma ciência na psicologia. Agora, o que as pessoas não entendem é o seguinte: tem vários elementos que compõem um quadro. Então, quando a gente está falando deste quadro, né, a gente pode ter muito disso, muito disso e muito disso. E isso gera esse quadro. Mas a gente também pode ter um super excesso disso e falta desses outros elementos
que geram o mesmo quadro. Não é Tá uma aí. receita. Uhum. Não é uma receita, entendeu? Então, assim, Sim. não é uma receita fixa, né? A gente sabe que muito provavelmente o super excesso disso vai dar aqui, ou que o excesso desses três vai dar aqui. Tá me entendendo? E aí o que acontece? Terapeuticamente falando, são coisas diferentes. Tratar um super excesso desse e tratar a falta desses outros, o excessinho desses outros três, são coisas distintas. Né? Então, as perguntas que as pessoas fazem, eu agora estou assumindo um papel de começar a divulgar isso de uma forma mais concreta. Né? As perguntas que as pessoas fazem, elas são baseadas nisso, assim, tipo, é barco. Mas o barco que a pessoa tem. Você generaliza, né? Rotula. Exato. Exato. E aí a pessoa está falando assim, pô, mas isso que você está falando não serve para mim, porque olha aqui a minha escuderia aqui, né? Tipo, a minha lanchinha. Ela não tem 2 andares. Ah, então peraí, você está falando de uma lancha, você não está falando de um iate. Mas os dois flutuam lá, os dois são barcos, os dois servem para transporte de humanos no mar, no rio. Entende, Melissa? Então, assim, Claro. fazendo essas metáforas, até para que o povo que está em casa entenda, né? E assim, isso não é enrolar. Isso é, de fato, começar a conscientizar as pessoas a saberem do que é composta a cabeça delas. Do que é composta a dinâmica emocional na qual elas estão, até para que elas consigam se perceber e fazer perguntas que, de fato, vão ajudá-las. Né? Então, por exemplo, eu percebo que a minha mãe, ela é muito manipuladora. Ela manipula as minhas emoções. E eu me sinto subjugado diante disso. Essa é uma pergunta interessante, que já está num nível de consciência maior, que é diferente assim, como é que eu lido com um pai e uma mãe narcisista? Sim. Sim. Entende? Que barco eu compro? Qual é o melhor barco? Não sei, o que você quer? Né? É o teu objetivo, né? Uhum. Não, eu quero transportar. Né? Olha só, nós estamos aqui há 52 minutos. Então a gente está se encaminhando, né, para nossa. Que o assunto acaba que ele é muito interessante, ele tem muitos prolongamentos, né? Mas queria, assim, que a gente fosse para as considerações finais. A grande parte das pessoas que estão nos assistindo, eu acho que a gente não entrou nisso, mas pela pesquisa, são não os pais, mas os filhos super responsáveis. E, de repente, alguma consideração, algo que você queira dizer para eles. Para eles. Eu estava pensando nisso desde o começo, porque eu imaginei que, quando você começou a falar do tipo de enquete que você fez, eu imaginei que ia dar bem isso mesmo, né? Então, assim, ó. Se eu você faço enquete, você prevê sempre, porque para você é tão óbvio, né? Geralmente você acerta. Na clínica, né? É o que a gente vê na clínica. Os pais nem falam, mas eu fiz o melhor para ele. Ponto. Tipo, um abraço, bora, né? Os filhos. E o filho que lute. O filho que lute. Exatamente. Então, assim, ó, em primeiro lugar, é muito importante vocês entenderem a diferença de responsabilidade e culpa. Isso é uma coisa que eu trabalho com quase todas essas pessoas. Tá? Culpa implica num crime que você fez. Implica em algo que você fez de uma forma voluntária a causar dano a outra pessoa. E a maior parte das pessoas não fazem isso. Elas só são muito responsáveis, mas elas sentem esse excesso de responsabilidade muitas vezes como culpa. Então, a primeira coisa é entender essa diferença. Não se culpabilize por falhas. Não se culpabilizar por resultados inadequados. Isso faz parte da experiência humana. Tá? Em segundo lugar, tu tem que entender algo muito importante, que é assim, você tem direito à vulnerabilidade. Você tem direito a ter uma dependência, a ser fraco. Dependência que eu estou querendo dizer no sentido saudável. De ter uma interdependência. Porque a pessoa que é muito responsável ela não pode depender de ninguém, nunca sob hipótese nenhuma. Isso não é humano. Uhum. Exato? Outra coisa importante de entender. Você não é uma muleta emocional de ninguém. Por mais que a tua mãe, teu pai, tua mulher, teus filhos vão sofrer, né? Não é tua responsabilidade esse sofrimento, a não ser que o seu causa. Aí tudo bem. Mas uma vez que é o mundo quem causa isso nessas pessoas, não é sua culpa e muito menos sua responsabilidade. Então, aprender a deixar as coisas dos outros com os outros é muito importante. Né? Você também vai ter que aprender a fazer algo que é muito difícil, que é botar para fora. E quando eu estou dizendo botar para fora, não precisa ser necessariamente para a pessoa concreta, mas botar para fora a raiva que muito provavelmente tu sente
da pessoa, ou o pai, ou mãe, ou os dois, dependendo do caso, né? Que ajudou você a ser super responsável. Que te subjugou, que ficou te criticando, né? Ou que ficou dizendo que você tinha que ser muleta emocional dessa pessoa. Porque quase sempre o filho responsável tem muita raiva guardada dentro dele, né? Mas ele não se permite colocar para fora. Por quê? Porque ele não pode machucar ninguém, né? Então ele acaba guardando essa raiva e depois da raiva, muito provavelmente você vai ter que aprender a lidar com a tristeza, né? E com aquele imenso vazio que tu sentiu porque tu passou anos sem poder dar conta das coisas que você realmente queria. Tinha que dar conta de tudo, menos de ti, né? Então, Muitos se deprimem? Muita gente deprime. Assim, depende. Tem muita gente que deprime, e esse deprimir é saudável e é esperado. A gente quer que aconteça isso com o paciente. Por quê? Porque esse deprimir é contra o que a pessoa fica lutando. A pessoa ela é super fazedora de coisas para lutar contra a depressão que está lá. Quando ela para de lutar e deprime, isso é bom. É claro que a pessoa não vai ficar, nossa, tô deprimido, né? Ninguém faz isso. Mas isso é, terapeuticamente falando, saudável. Por quê? Porque a pessoa percebe a terra devastada que tem dentro dela. E se ela não entra em contato com isso através do sentimento, porque tem que ser através do sentimento, ela não vai, no futuro, poder começar a tomar conta disso. E esse é o objetivo, quando a gente trabalha com pessoas super responsáveis, que ela pare de ficar dando conta do mundo e comece a dar conta dela. A pessoa super responsável é do tipo assim, ó, ela não se importa nem um pouco de passar uma semana inteira trabalhando 14 horas por dia em prol de, sei lá, de alguma coisa. Mas passar uma tarde fazendo coisa que ela quer. Que é praticamente um crime. É um crime, não é praticamente, é um crime. Meu Deus do céu, a tarde inteira, nada para ninguém. Que tarde inútil, não fui produtivo. Né? Então, geralmente tem esses desequilíbrios, assim, é uma coisa que, cara, de fala, meu Deus, né? É grosseiro. Justamente porque você é super responsável para fora, mas nunca para dentro. E não tem como passar uma vida assim sem deprimir, entende? Ou essas pessoas vão deprimir, ou essas pessoas vão ter um transtorno ansioso. Não vai fugir disso daqui. Um dos dois ela vai ter. Entende? Aí o que acontece com muitos que são interações tão fortes, né? Que eles socialmente vestem, né? Máscara do super-homem, super-mulher e aqui tá tudo bem. Chega em casa, deita na cama. Né? E aí muitas vezes podem ter problemas de vício, bebe, fuma, ou muito sexo, ou hoje em dia também muito esporte, tá? Muita gente que pratica muito esporte também está fugindo da depressão, ou muito Você descarrega isso em algum lugar. É uma compensação, exato, uma compensação. Ou prática de esportes muito radicais, né? Então, isso daqui também são formas de compensar. Então, essas dicas gerais, assim, que, falando grosso modo, é o caminho terapêutico, tá? É óbvio que, assim, nos 5 minutos que a gente tem aqui, não tem como eu fazer uma coisa muito profunda, mas o caminho, o caminho que a gente faz é assim, terapia. Tá? Mas é até um incentivo para que as pessoas vão buscar, né, identificar e o seu autoconhecimento. Eu já trouxe aqui, eu fiz terapia a minha vida toda, e realmente, assim, a gente nota com as pessoas que fazem terapia e buscam muito o seu autoconhecimento, elas tendem a encarar, a conhecer mais as suas fraquezas e encarar a vida de uma forma mais leve. Então, sem fazer merchan, gente, porque a agenda dele tá apinhada de gente. Ele me disse que tá com lista de espera, mas independente de ser com lista de espera ou não, sim, vale a pena. É algo que é um remédio, é realmente um presente que nós damos para nós mesmos, né? Então, a gente fica aqui no agradecimento a vocês, agradecimento especial ao Akin, que sempre está aqui tão disponível e nos trazendo informações sempre tão valiosas. Agora a gente vai voltar, né?
Em uma das lives a gente fala sobre pais e filhos, na outra live nós falamos sobre relacionamentos, que são as bases, né? Eu acredito, pelo menos, que sejam as bases da felicidade, dois dos alicerces da felicidade dos indivíduos de uma forma geral. Então, o Akin, ele contribui muito com a gente nesse sentido. E desejamos uma semana abençoada a todos vocês. E em breve nós traremos aqui, né, Akin, o nosso próximo tema. Sim. Gente, muito obrigado aí por quem estava aqui, quem fez pergunta, quem participou. E muito obrigado por você, Melissa, por ceder esse espaço e estar aqui comigo junto. Né? Bem bacana as nossas lives. Sempre gosto. Te agradeço demais. Estamos juntos no propósito de ajudar as pessoas a terem uma vida mais feliz, mais leve, com mais autoconhecimento. E estamos nós dois também, né, Akin? Sempre em busca. Gente, um grande beijo, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.